Rui Luís Gomes nasceu em 1905, num Portugal que ainda cheirava a carvão e a tinta fresca de tipografias. As ruas tinham pedras gastas e passos apressados. O país falava baixo. Em casa, o silêncio tinha regras simples. A mesa era de madeira marcada por facas antigas. Os cadernos eram reaproveitados até ao fim. O papel era caro. Ele cresce com números na cabeça e prudência no corpo. Aprende cedo a não desperdiçar palavras e a não desperdiçar provas. Na escola, o giz risca o quadro como uma lâmina seca. As mãos dos professores ficam brancas de pó. Os alunos copiam depressa com pena e tinta. A tinta falha e volta, como um coração nervoso. Rui olha para a matemática como quem olha para uma porta bem construída. Uma porta tem dobradiças, fechadura e chave. Se a chave é certa, abre. Se não é, não abre. Ele estuda com disciplina de relógio. Acorda cedo. Lê até os olhos arderem. Resolve problemas até a folha ficar cheia de riscos e setas. Há um prazer físico na ordem. O som da régua a bater na mesa. O estalar do papel ao ser dobrado. O peso de um livro grosso no colo. Quando entra na vida universitária, Lisboa já tem outro ritmo. Elétricos rangem nas curvas. O tejo traz um vento úmido que cola a roupa ao corpo. Nos corredores, ouve-se o eco de passos e de vozes contidas. A universidade é um mundo com hierarquias visíveis. Portas com placas. Secretarias com carimbos. Pastas de cartão atadas com fita. Livros de registro com linhas e colunas. Rui aprende a mecânica do prestígio. Publicar. Dar aulas. Orientar. Ser chamado para júris. O professor não é só um homem a falar, é um nome num papel timbrado, é uma assinatura que valida notas, é um despacho que autoriza exames. Ele torna-se conhecido como matemático e como docente exigente. Não grita, não faz teatro. Faz perguntas curtas e espera respostas completas. Na sala, o ar tem cheiro a madeira encerada e a casacos molhados. No inverno, a respiração dos alunos aparece em nuvens pequenas. No verão, as janelas abertas deixam entrar poeira e ruído de rua. Rui escreve no quadro com letra firme. Não enfeita. Define. Demonstra. Conclui. Há alunos que o temem. Há alunos que o seguem. Ele não procura aplauso. Procura rigor. Mas o país à volta não funciona como um teorema. A política não aceita demonstrações. Aceita obediência. O Estado Novo já se instalou como um móvel pesado no meio da sala. Não se move. Não pede licença. Ocupa espaço. Nos cafés, as conversas param quando alguém desconhecido se aproxima. As cadeiras arrastam-se no chão com um som áspero. As chávenas batem no pires, nervosas. Há jornais, mas há cortes. Há discursos, mas há medo. Há leis, mas há portas que só abrem para alguns. Rui, no início, acredita no caminho institucional. Acredita em regras escritas. Acredita em concursos. Acredita em mérito. Ele conhece o peso de um documento bem feito. Uma folha com cabeçalho. Uma data. Um número de processo. Uma assinatura legível. Na universidade, tudo passa por papel. Requerimentos. Ofícios. Atas. Listas de presença. O papel decide horários e salários. Decide quem entra e quem fica. Decide quem pode ensinar. E é aí que a realidade começa a roer a promessa. Devagar, sem barulho. Primeiro são pequenas interferências. Um convite que não chega. Uma autorização que demora. Um colega que evita cumprimentar. Depois surgem sinais mais claros. Um olhar fixo no corredor. Um homem parado junto à porta, sem motivo. Um nome anotado num caderno que não é de aulas. Rui não é ingênuo. Ele observa. Ele registra mentalmente, ele compara padrões. A matemática treina o olho para o desvio. Uma linha que não fecha, um resultado que não bate certo, um erro que se repete com método. Ele começa a aproximar-se do antifascismo como quem se aproxima de uma verdade desconfortável. Não é impulso, é conclusão. Há reuniões discretas, salas emprestadas, cortinas corridas, cinzeiros cheios. O fumo do tabaco fica preso na roupa. As mãos cheiram a papel e a nicotina. As vozes baixam quando se fala de nomes. Rui ouve mais do que fala. Quando fala, organiza, propõe ordem, define tarefas. Ele não tem o perfil do conspirador romântico. Tem o perfil do organizador paciente, o homem que faz listas, o homem que confirma horários. A ligação ao Partido Comunista Português não é um gesto de palco. É uma escolha de risco. E ele sabe disso. O regime trata a oposição como doença. E trata a universidade como um órgão a controlar. Um professor pode formar dezenas, e dezenas podem formar centenas. A sala de aula vira território. O quadro negro vira fronteira. O livro vira suspeita. Rui continua a ensinar. Continua a publicar. Continua a cumprir. Mas a sombra cresce. Há dias em que ele chega ao edifício e sente o ar diferente. Como se alguém tivesse mexido na temperatura. Como se o silêncio tivesse sido treinado. Na secretaria, uma funcionária evita os olhos dele. Entrega um envelope sem comentário. O envelope é pardo, áspero, com cola mal passada. Dentro há um ofício curto. Poucas linhas. Um tom neutro. Uma frieza administrativa.
Ele lê devagar, relê, procura o fundamento, procura a norma. O texto não explica, ordena. É assim que o Estado Novo gosta de falar. Sem emoção, sem debate, com carimbo. Rui guarda o papel com cuidado. Dobra uma vez, depois outra. Mete-o no bolso interior do casaco. O bolso tem cheiro a tecido antigo e a pó. O papel fica ali como uma pedra pequena. Não pesa muito, mas incomoda. Ele começa a perceber que a legalidade pode ser uma máscara bem impressa, com letras bonitas e olhos vazios. Mesmo assim, ele insiste no método. Responde por escrito, pede esclarecimentos, cita regulamentos. Ele escreve com caneta de tinta escura. A letra é limpa, sem floreios, como uma demonstração. Cada frase tem um objetivo. Cada parágrafo fecha uma ideia. Ele pede o que qualquer cidadão pediria. Razões. A resposta, quando vem lenta e vem torta. Às vezes não vem, e o silêncio vira resposta. A universidade, que deveria ser espaço de debate, aprende a sobreviver. Alguns professores calam-se, outros afastam-se, outros fingem que nada acontece. Rui não finge. Ele não sabe fingir por muito tempo. Há colegas que o aconselham à prudência, falam de família, falam de carreira, falam de futuro. Ele ouve e continua, porque para ele a vida pública não é um luxo, é uma extensão do trabalho intelectual. Se uma prova falha, corrige-se. Se uma regra é injusta, discute-se. Só que o regime não discute. O regime arquiva. Num gabinete qualquer, alguém abre uma pasta com o nome dele. A pasta tem elástico gasto, tem folhas com datas, tem notas curtas. Há relatórios que descrevem hábitos, horários, companhias, frases ouvidas ao longe. A linguagem desses relatórios é seca, como se descrevesse um objeto, não um homem. Rui sente a vigilância sem haver sempre. Sente-a nos atrasos, sente-a nas portas fechadas, sente-a nos convites que desaparecem. E ainda assim, ele continua a acreditar que a razão pode abrir caminho. Ele acredita que um país não pode viver eternamente de medo. Ele acredita que a lei, se for lei, tem de valer para todos. Numa manhã, ele atravessa um corredor comprido, as paredes têm manchas de umidade, o chão range, há um cheiro a papel velho e a cera. Ele vai entregar um requerimento, o papel está bem alinhado, a margem está certa, a data está correta. A funcionária pega no documento e procura o carimbo. O carimbo está numa almofada de tinta roxa. Ela pressiona com força. O som é surdo. O carimbo deixa uma marca perfeita. Círculo, letras, número. Rui observa aquele gesto como quem observa uma operação cirúrgica. Um segundo. E a folha muda de estatuto. Ele sai com uma cópia. A cópia cheira a tinta fresca. E a esperança dele, por instantes, parece razoável. Porque o papel carimbado dá uma sensação de chão firme. Dá a sensação de que o mundo tem regras. Dá a sensação de que há um caminho. Mas fora do edifício, a rua não confirma essa sensação. Há guardas, há olhares. Há um país que se habituou a pedir licença para respirar. Rui começa a reunir pessoas com mais frequência, intelectuais, professores, profissionais liberais, gente que ainda acredita em cidadania. As reuniões têm sempre o mesmo ritual. Chegar em horas diferentes, não ficar à porta, não falar alto na escada. Alguém traz pão, alguém traz café em garrafa, alguém traz folhas dactilografadas. A máquina de escrever faz um barulho metálico. Tac, tac, tac. O retorno da alavanca corta o ar. As folhas saem com letras negras e alinhadas, mas há erros, e os erros são perigosos. Um nome mal escrito pode denunciar, uma morada pode comprometer, uma data pode ser prova. Rui lê esses textos com atenção de revisor. Corrige. Corta excessos, pede clareza. Ele quer que cada frase seja defensável. Ele quer que cada afirmação tenha base. Ele quer que a oposição não seja só grito. E ao mesmo tempo ele sente a pressão do tempo, porque o regime não dorme. E a polícia política também não. Numa noite, ele volta para casa tarde. A rua está úmida. Os candeeiros fazem poças de luz amarela. Os passos dele ecoam. Ele ouve outros passos. Não tem certeza. Mas ouve. Ele muda o ritmo. Os passos atrás mudam também. Ele para junto a uma montra. Finge olhar. O vidro devolve um reflexo tremido. Um homem ao fundo. Um chapéu. Um casaco escuro. Rui não corre. Ele não faz cena. Ele segue. Em casa, fecha a porta devagar. Encosta as costas à madeira. Respira fundo. Na mesa há livros abertos. Há folhas com contas. Há uma carta por terminar. Ele senta-se e escreve. Não um manifesto. Uma carta simples. Ele descreve um facto. Pede uma resposta. Exige um procedimento. A caneta risca o papel com um som fino. A tinta demora um segundo a secar. Ele sopra levemente. No dia seguinte, ele entrega a carta. E espera. A espera é uma forma de tortura limpa. Não deixa marcas visíveis. Mas muda o corpo. Ele começa a dormir menos. Começa a comer depressa. Começa a olhar 2 vezes para a mesma esquina.
Mesmo assim, na sala de aula, ele mantém o tom. Ele não transforma a aula em comício. Ele não usa o quadro para slogans. Ele ensina matemática. E isso por si já é uma afirmação, porque ensinar a provar é ensinar a não aceitar qualquer coisa. Ensinar a demonstrar é ensinar a pedir fundamento. E o regime teme isso. Um dia um aluno aproxima-se no fim da aula, fala baixo, pergunta se é verdade o que se diz. Rui não responde com bravatas. Ele pergunta o que o aluno ouviu. O aluno hesita, olha para a porta. Rui entende e responde com cuidado. Ele diz que um homem deve ser responsável pelo que afirma e que um país deve ser responsável pelo que faz. Diz pouco, mas diz o suficiente. O aluno sai com o rosto tenso e Rui fica sozinho a apagar o quadro. O apagador levanta uma nuvem de pó. O pó entra no nariz. Ele espirra. É um gesto banal, mas naquele tempo até o banal parece vigiado. No outro gabinete, alguém escreve mais uma linha na pasta dele. A linha tem data, tem local, tem uma frase curta. E assim, sem tribunal e sem debate, constrói-se um caso, folha a folha, carimbo a carimbo. Rui continua a subir na carreira acadêmica, consolida-se, ganha respeito, ganha alunos, e isso cria um mito à volta dele. O mito do professor intocável, o homem que o regime não ousaria tocar. Esse mito circula em corredores e cafés. Dá coragem a alguns, dá ilusão a outros. Rui não se deixa embalar. Ele sabe que o regime toca em quem quiser, só precisa do momento certo. E o momento certo muitas vezes é fabricado. Uma denúncia, um recorte, uma frase fora do contexto. Há um dia em que ele é chamado a um gabinete administrativo. O convite vem em papel oficial. O papel tem brasão, tem número, tem assinatura. Ele segura o envelope e sente a textura grossa. O selo está bem colado. A cola tem um brilho seco. Ele abre com cuidado para não rasgar, lê e sente o estômago apertar. O texto é educado, mas é uma armadilha. Pede esclarecimentos sobre atividades, pede explicações sobre contactos, pede justificações sobre presença em reuniões, não acusa diretamente. Insinua, Rui prepara-se como se fosse para um exame. Reúne datas, reúne documentos, reúne testemunhos. Ele separa papéis por ordem cronológica, usa clipes, escreve notas à margem. A mesa dele fica coberta de folhas. Há um cheiro a papel e a metal. Há um silêncio pesado. No dia marcado, ele veste o melhor fato. O tecido é escuro. A gravata está bem apertada. Ele leva uma pasta. A pasta tem fecho gasto. Dentro, os documentos estão alinhados. Ele entra no edifício e espera. O relógio na parede faz tic-tac. O som é irritante. Chamam-no. Ele entra. Do outro lado da mesa, há homens com expressão neutra. Há uma caneta pousada como arma. Há um tinteiro. Há um bloco de notas. Fazem perguntas com voz calma. Perguntas que já têm resposta decidida. Rui responde com factos, com datas, com lógica. Ele mostra documentos, aponta para linhas, explica contextos. Os homens ouvem sem reagir. Tomam notas curtas, trocam olhares rápidos. No fim, dizem que será analisado. Dizem que receberá comunicação. Dizem pouco. Rui sai com a mesma pasta, mas com menos chão. Na rua, o vento bate-lhe no rosto. Ele sente o frio entrar pela gola e percebe que a batalha não será travada num quadro negro. Em casa, ele encontra mais sinais. Um vizinho que já não cumprimenta. Um carteiro que entrega cartas com pressa. Um telefonema que cai sem motivo. A vida cotidiana começa a ter ruídos estranhos. Um clique na linha. Um carro parado, tempo demais. Uma sombra na esquina. Rui continua a trabalhar, mas agora trabalha com duas camadas. A camada visível e a camada necessária. Na camada visível há aulas, exames, reuniões formais. Na camada necessária há contactos discretos, textos circulados, decisões tomadas em voz baixa. Ele aprende a falar por alusões. Aprende a marcar encontros sem marcar. Aprende a reconhecer medo nos olhos dos outros. E, mesmo assim, ele mantém uma fé teimosa na ideia de instituição. Ele acredita que a universidade pode ser um núcleo de futuro. Ele acredita que a cidadania pode ser reconstruída com paciência. Numa tarde, ele caminha por Lisboa e entra numa papelaria. O sino da porta toca. Há cheiro a papel novo e a cola. Ele compra folhas, envelopes, uma caneta. O dono embrulha tudo em papel pardo. Amarra com fio. Rui paga com moedas que tilintam. Guarda o embrulho debaixo do braço. Na rua, o embrulho parece banal, mas ele sabe o que aquilo significa. Significa escrever. Significa comunicar. Significa insistir. Em casa, ele abre o embrulho com cuidado, alisa as folhas com a palma da mão. O papel é liso e frio. Ele começa a redigir mais textos. Textos que pedem abertura. Textos que pedem eleições livres. Textos que pedem direitos básicos. Ele escolhe palavras que não possam ser facilmente distorcidas. Ele evita exageros. Ele evita insultos. Ele escreve como um matemático, com precisão, com estrutura, com conclusão. E, no entanto, ele sabe que a precisão não o protege.
Porque o regime não precisa de provar, só precisa de decidir. Um dia chega outra comunicação, outro ofício, outra folha com cabeçalho. A folha tem um tom ainda mais seco. Fala de conveniência, fala de interesse do serviço, fala de medidas administrativas. Rui Lei sente o sangue subir, não por surpresa, por confirmação. Ele percebe que a sua carreira pode ser cortada por uma frase sem fundamento, uma frase com carimbo. Ele dobra a folha e coloca ao lado das outras. A pilha cresce. A pilha é a história real do país. Cada papel é uma porta que se fecha e cada porta fechada empurra mais gente para a sombra. Rui olha para a pilha e não desiste. Ele não tem o luxo de desistir. Ele já foi visto, já foi anotado, já foi marcado. E, quando um homem é marcado, a neutralidade deixa de existir. Só resta escolher como viver. Numa manhã chuvosa, ele atravessa novamente os corredores da universidade. O som da chuva bate nas janelas, as calhas pingam, o chão fica escorregadio. Ele encontra um colega que fala rápido e baixo. O colega diz que há rumores, diz que há listas, diz que há nomes. Rui não pergunta quem fez a lista. Ele já sabe. Ele volta ao gabinete e fecha a porta. Senta-se, abre um caderno. No topo da página, escreve uma data. Depois escreve tarefas. Depois escreve nomes. Não é um plano de fuga. É um plano de continuidade. Ele organiza o que pode ser organizado. Porque é assim que ele resiste. E, enquanto ele organiza, o país continua a funcionar com a mesma engrenagem. Uma engrenagem de papel. Uma engrenagem de assinaturas. Uma engrenagem de medo. Rui Luiz Gomes, o homem treinado para provar verdades, começa a entender o tamanho do paradoxo. Há um mundo em que a prova decide, e há outro em que decide o carimbo. Ele ainda não sabe até onde isso vai, mas já sente a mão invisível a empurrá-lo para fora do quadro. E ele, teimoso, continua a escrever no limite da linha. Em 1945, a guerra acaba lá fora, mas em Lisboa, o ar continua pesado. As pessoas falam de paz com a mesma cautela com que falam de doença. As vitrinas voltam a ter luz, mas as bocas continuam fechadas. Rui sente uma coisa simples. O regime não vai cair por cansaço. Vai ter de ser empurrado com método, com gente, com presença pública. Numa sala emprestada, as cadeiras não combinam. Há uma mesa com toalha fina e manchas antigas de café. Há cinzeiros cheios, e o fumo fica preso no teto baixo. Os homens chegam separados. Um entra com um jornal dobrado debaixo do braço. Outro traz uma pasta de cartão amarrada com cordel. Uma mulher tira do casaco um maço de folhas dactilografadas, ainda mornas da máquina. O papel tem um cheiro próprio. Cheira a tinta, a metal, a dedos. As margens estão medidas. As linhas estão direitas. E mesmo assim, cada folha parece frágil como vidro. O movimento de unidade democrática nasce assim. Não nasce com bandeiras. Nasce com listas de nomes, com moradas incompletas, com horários combinados em voz baixa. Nasce com a ideia de juntar gente diferente, sem pedir licença ao medo. Rui não é o homem que faz discursos longos. Ele é o homem que pergunta quem faz o quê. Ele aponta para um parágrafo e diz que falta um verbo. Ele corta uma frase que pode ser usada contra eles. Ele insiste em datas certas e em palavras que aguentem um interrogatório. Há um cuidado quase físico com a linguagem. Uma frase demasiado quente pode virar prova. Uma frase demasiado vaga pode virar nada. Eles procuram um meio termo que sobreviva ao carimbo e ao recorte. O Moody quer ser legal. Quer existir à luz do dia. Quer usar a própria engrenagem do Estado contra o Estado. E isso, para o regime, é o pior tipo de ameaça. Porque a clandestinidade pode ser chamada de crime, mas a legalidade obriga a responder nem que seja com mentira. E o regime odeia responder. Os primeiros documentos circulam em envelopes simples, sem remetente, sem assinatura. Só uma folha dobrada em 3 com instruções curtas, reunião às 21 horas. Entrada pela porta lateral. Não trazer desconhecidos, não ficar na rua. Rui Lei memoriza. Depois queima o papel no fogão com a chama baixa. A folha enrola-se, escurece, vira cinza leve. A cinza cola-se aos dedos. Na rua, Lisboa tem sons que parecem normais. O elétrico a chiar, o pregão do vendedor, o motor de um carro a falhar. Mas há outros sons mais finos. O som de passos que repetem os seus. O som de uma porta que fecha depressa demais. A polícia política não precisa de aparecer para estar presente. Basta a ideia, basta a possibilidade. E ainda assim o Moody cresce. Cresce porque há fome de ar. Cresce porque há gente cansada de pedir autorização para existir. Cresce porque a guerra mostrou que regimes podem cair. Rui começa a ser visto como um ponto de ligação, um professor da confiança. Um professor parece sólido. Um professor parece ter algo a perder, e por isso parece sério. Ele usa isso, não como vaidade. Como ferramenta, ele escreve ofícios, pede salas, pede autorizações para reuniões, pede respostas por escrito. E cada pedido obriga alguém a mexer num processo. Os processos têm vida própria.
Tem capa de cartolina com cantos gastos. Tem um número no topo escrito a tinta. Tem folhas presas por um atilho que range quando se puxa. Num gabinete, um funcionário abre a pasta do Moody, molha o dedo para virar páginas. Deixa uma marca úmida no papel. Lê com pressa como quem não quer saber. Mas sabe, o funcionário não decide. Ele encaminha, e encaminhar naquele sistema é uma forma de condenar. O despacho vem curto. 2 linhas. Uma assinatura, um carimbo que deixa a tinta roxa um pouco borrada, indeferido por conveniência de serviço. Não explica, não discute, não admite recurso real. Só fecha. Rui guarda o despacho. Ele não rasga. Ele arquiva. Ele aprende a colecionar as provas do absurdo. E o absurdo repete-se. Uma conferência que não pode acontecer. Uma sessão que é proibida por motivos vagos. Um texto que não pode ser impresso porque não convém. A censura trabalha como uma tesoura invisível. O jornal sai com espaços brancos. Ou sai com frases que parecem dizer algo, mas não dizem. As pessoas aprendem a ler o silêncio. Rui aprende outra coisa. O regime não tem medo de ideias soltas. Tem medo de organização. Por isso a repressão não vem só com prisões. Vem com desgaste, com atrasos, com telefonemas que não chegam, com cartas que desaparecem. Ele manda um convite para uma reunião. O convite nunca chega. O destinatário jura que não recebeu. Dias depois, um conhecido comenta uma frase do convite. Uma frase que só estava no papel. A linha telefônica tem um clique. Um clique seco, como uma unha no vidro. Rui para de falar por um segundo. Do outro lado, alguém respira. Depois, silêncio. Ele começa a usar recados. Um livro emprestado com uma folha dentro. Um encontro marcado com uma frase banal. Passo aí para ver aquele artigo. Encontramo-nos para falar do exame. As palavras comuns viram código, não por romantismo, por necessidade. Numa noite fria, ele sobe uma escada estreita. A lâmpada do patamar pisca. O corrimão está pegajoso de mãos antigas. No último andar, uma porta abre só uma fresta. Lá dentro, a sala tem cortinas grossas. O rádio está baixo para disfarçar vozes. Na mesa, há pão duro, queijo e um jarro de água. Ninguém quer fazer barulho com copos. Falam do país como quem fala de um doente. Falam de eleições que não escolhem. Falam de sindicatos controlados. Falam de prisões sem sentença. Rui ouve nomes, nomes de estudantes, nomes de advogados, nomes de operários. Ele não anota ali. Ele anota depois, em casa, com a porta fechada. O caderno dele tem capa preta. As páginas estão numeradas à mão. Ele escreve datas e factos, sem adjetivos, como se estivesse a preparar uma prova. E, ao mesmo tempo, ele sabe que a prova pode não servir, porque o tribunal verdadeiro não é um tribunal, é um gabinete. A PIDE começa a apertar. Aperta com visitas. Aperta com perguntas. Aperta com a presença física. Um homem aparece na universidade. Não é aluno, não é professor. Fica no corredor, encostado à parede, como se esperasse alguém. Quando Rui passa, o homem olha para ele sem pressa. No dia seguinte, outro homem. Outro casaco escuro. Outro chapéu. Outro olhar que não desvia. Os alunos reparam. Os alunos aprendem depressa. Alguns afastam-se. Outros aproximam-se mais, como quem escolhe lado. Rui mantém as aulas. Ele entra, fecha a porta e começa. O giz risca o quadro. O pó cai na manga do casaco. Ele bate as mãos uma na outra e levanta uma nuvem branca. A matemática continua a ser o seu chão. Mas o chão já tem fissuras. Um dia, no fim da aula, o contínuo aproxima-se. O homem tem mãos grandes e unhas escuras de trabalho. Fala baixo, quase sem mexer os lábios. Professor, estão à sua espera lá embaixo? Rui desce as escadas, o cheiro muda. Cheiro a pedra úmida e a tabaco frio. Na entrada, 2 homens levantam-se. Mostram um papel. O papel é pequeno, dobrado, com um cabeçalho oficial. Um deles lê em voz neutra. Tem de nos acompanhar para prestar declarações. Não há algemas. Não há gritos. Há só a certeza de que recusar piora tudo. No carro, o banco é duro. O estofamento está rasgado num canto. O motor vibra e faz um ruído constante, como um zumbido. Rui olha pela janela e vê Lisboa passar como se fosse outra cidade. Na esquadra, o corredor é estreito. As paredes têm tinta descascada. Há um relógio que parece parado, mas não está. O tempo ali anda mais devagar. Mandam-no esperar. A cadeira é de madeira, com o assento gasto. Ele sente a madeira fria através do tecido. O silêncio é cortado por passos e por portas a bater. Quando chamam, a sala tem uma mesa nua. Há um tinteiro. Há um maço de papéis. Há uma caneta pousada com a ponta virada para ele. O interrogatório começa com coisas pequenas. Morada, profissão, horários. Depois vem o resto. Conhece fulano? Esteve nesta reunião? Assinou este texto? Quem escreveu isto? Mostram-lhe folhas. Algumas são cópias, outras são originais. Ele reconhece a sua letra numa margem, reconhece uma correção que fez, reconhece um parágrafo que cortou. A sensação é física, como se alguém tivesse entrado na sua casa e mexido nas gavetas, como se alguém tivesse lido por cima do seu ombro durante meses.
Rui pede para ler tudo. Lê devagar. Procura datas. Procura incoerências. Procura o erro que denuncia a montagem. O homem à frente não quer lógica, quer submissão. Quando Rui responde com precisão, o homem faz uma pausa. Depois escreve qualquer coisa sem levantar os olhos. No fim, mandam-no assinar uma declaração. A declaração resume o que ele disse, mas não é igual. Há frases que ele não pronunciou. Há intenções que ele não declarou. Ele aponta. Ele pede correção. O homem suspira como se fosse um capricho. Assine, professor. Rui não assina sem corrigir. Ele insiste. O homem sai da sala por 1 minuto. Volta com outro. O segundo homem tem um sorriso curto. Um sorriso que não chega aos olhos. Ele fala com calma. Está a dificultar. Rui sente o aviso. Sente-o no estômago. Sente-o na garganta seca. Mas mantém-se. Ele diz que assina o que disse. Não assina o que não disse. A correção vem. Uma linha riscada. Uma palavra trocada. Um novo carimbo por cima, como se o carimbo pudesse apagar a violência. Quando o libertam, já é noite. A rua parece mais fria do que antes. Ele caminha até casa com passos medidos, não olha para trás, mas ouve. Em casa, na mesa, está como ele deixou. Um livro aberto, uma folha com contas, uma chávena com restos de chá já escuro. Ele senta-se e escreve o que aconteceu. Hora de entrada, hora de saída, nomes que ouviu, frases exatas. Ele escreve também uma coisa que não diz a ninguém. O medo. Não como confissão, como dado, porque o medo naquele sistema é um instrumento, e instrumentos podem ser estudados. Os dias seguintes trazem consequências. Um aviso informal na universidade. Um colega que fala com ele no corredor e não termina a frase. Um diretor que o chama e fecha a porta com cuidado. O diretor tem uma secretária grande. Tem um retrato oficial na parede. Tem um cinzeiro limpo como se não fumasse, mas recebe fumadores. Ele fala de forma indireta. Fala de prudência. Fala de ambiente. Fala de responsabilidade. No fim, entrega um papel. O papel tem timbre, tem data, tem um número de expediente, fica suspenso de funções até nova ordem. Não diz por quê, não diz por quanto tempo, só diz que é assim. Rui segura a folha com as 2 mãos. O papel é mais grosso do que o papel comum. Tem uma textura ligeiramente rugosa, a tinta do carimbo ainda tem brilho. Ele sai do gabinete e sente os olhos em cima dele. Alguns olhos têm pena, outros têm alívio. Outros têm medo de serem vistos a ter pena. Em casa, ele abre a gaveta onde guarda os documentos. A gaveta range. Lá dentro, há uma pilha de ofícios, despachos, notificações, folhas dobradas com cuidado como se fossem roupa. Ele coloca mais uma. A pilha cresce e a pilha começa a contar uma história que ninguém publica. Nessa mesma semana, alguém do Moody desaparece por uns dias. Depois volta mais magro, com olheiras, com a voz mais baixa. Ninguém pergunta detalhes. Não é delicadeza, é sobrevivência. As reuniões mudam de lugar. Uma vez é numa casa com cheiro a sopa, outra vez é numa oficina com cheiro a óleo e ferro, outra vez é num escritório emprestado com uma máquina de escrever coberta por um pano. A máquina de escrever é um animal nervoso, as teclas batem como chuva em telha. A fita deixa as letras um pouco falhadas. Quando a fita está gasta, as palavras saem cinzentas, como se tivessem medo. Rui revê textos. Ele pede que não se usem nomes completos. Ele pede que se evitem moradas. Ele pede que se escreva o essencial. Ele sabe que cada folha pode cair em mãos erradas. E as mãos erradas têm carimbos. Num prédio antigo, numa tipografia trabalha à noite. O cheiro a tinta é forte, quase doce. As mãos dos tipógrafos ficam negras. O chão tem pó de papel. Imprimem panfletos pequenos. Fáceis de esconder no bolso. Fáceis de passar de mão em mão. Fáceis de destruir. Rui pega num maço, sente o calor da impressão recente. O papel ainda está ligeiramente úmido. Ele mete metade no bolso interior do casaco. A outra metade vai para uma pasta. Na rua, ele caminha como se fosse só um professor a voltar para casa. Ele não corre. Ele não olha em volta com ansiedade. Ele aprendeu que o pânico denuncia, mas o corpo denuncia de outra forma. O coração bate mais rápido quando um carro o abranda. A mão fecha-se no bolso quando alguém se aproxima. A garganta seca quando ouve o próprio nome dito por um desconhecido. A PIDE não quer só prender. Quer isolar. Quer que cada pessoa sinta que está sozinha. E para isolar, usa a burocracia, uma carta para o reitor. Um despacho para o ministério. Uma nota interna que ninguém vê, mas todos obedecem. Rui tenta reagir com o que conhece. Ele escreve requerimentos. Ele pede acesso ao processo. Ele pede fundamentação. Ele pede audiência. As respostas vêm como paredes. Às vezes vêm com frases feitas. Outras vezes não vêm. Quando não vem, o silêncio tem peso. É um silêncio que ocupa a casa, que ocupa a mesa, que ocupa o sono. Ele começa a viver com 2 rotinas. De manhã, lê e prepara aulas que talvez não dê. À tarde, encontra pessoas em cafés barulhentos, onde uma conversa se perde no ruído. À noite, escreve cartas e textos com a janela fechada.
O café tem cheiro a bica e a casaco molhado. As colheres batem nos copos. O empregado passa e finge não ouvir. Rui fala com um advogado. O advogado abre uma pasta e mostra um papel. O papel tem um cabeçalho oficial e uma frase sublinhada. Por determinação superior? O advogado encolhe os ombros. Ele sabe o que aquilo significa. Significa que não há superior a quem recorrer. Rui sai do café e sente a chuva fina no rosto. A chuva não lava, só cola a poeira à pele. Em casa, ele recebe uma visita. Um amigo antigo. O amigo entra, olha para os cantos da sala como se procurasse ouvidos. Senta-se sem tirar o casaco. Ele fala rápido. Diz que há mais detenções. Diz que há listas. Diz que há gente a ser chamada para depor só por ter cumprimentado alguém. Rui ouve e faz perguntas curtas. Quem? Onde? Quando? Como? Ele não pergunta por curiosidade. Pergunta para mapear o perigo. Pergunta para ajustar a rede. Porque a rede, para sobreviver, tem de mudar de forma. Tem de ser flexível. Tem de aceitar perdas sem colapsar. Numa manhã, ele vai aos Correios. O edifício cheira a papel e a suor. Há uma fila lenta. As pessoas seguram envelopes como se segurassem segredos. Rui entrega uma carta registrada. A funcionária pesa a carta numa balança pequena. Cola selos com a língua. Carimba com força. O som do carimbo é seco. E o carimbo ali é só um serviço. Mas ele sabe que o mesmo gesto no outro balcão pode ser sentença. Ele sai com o recibo no bolso. O recibo é pequeno, com números e data. Ele guarda como prova de que tentou, como prova de que existiu. Dias depois recebe uma notificação. O envelope é oficial. O papel é grosso. O selo está intacto. Ele abre e lê. É uma convocatória para novas declarações. O texto é curto. A hora é cedo. O local é claro. Ele dobra a folha e sente uma raiva fria. Não é raiva de gritar. É raiva de perceber o mecanismo. O mecanismo é simples. Chamam, cansam, ameaçam, soltam, chamam de novo. A vida fica suspensa entre papéis, entre datas marcadas por outros, entre decisões que não se discutem. Na segunda ida, o corredor é o mesmo. A cadeira é a mesma. O relógio parece o mesmo. Mas ele já não é o mesmo. Ele entra na sala e vê um dossiê mais grosso. O dossiê tem o seu nome na capa. Escrito à máquina, sem erro. O homem abre o dossiê e tira fotografias. Fotografias de pessoas a sair de um prédio, fotografias de um grupo numa rua, fotografias de um rosto que se parece com o dele, mas está desfocado. O homem aponta para uma fotografia, pergunta quem é. Rui diz que não sabe. O homem sorri de novo, aquele sorriso curto. Depois tira uma folha com um texto. É um relatório. Tem linguagem seca. Tem frases como elemento de reconhecida influência. Tem datas, tem locais, tem uma lista de nomes. Rui reconhece alguns, outros não. E isso é pior. Porque a mistura de verdade e mentira é a arma mais eficaz. A verdade dá credibilidade. A mentira dá margem para prender quem quiserem. Ele responde com cuidado. Não nega o que é factual. Não confirma o que compromete outros. Ele escolhe palavras como quem escolhe passos num chão molhado. No fim, voltam a pedir assinatura. Ele lê. Corrige. Assina o mínimo possível. Quando sai, sente o corpo cansado. Não é cansaço de trabalho. É cansaço de tensão. Na rua, ele compra um jornal. O papel do jornal é áspero. A tinta mancha os dedos. Ele lê as notícias e vê o que falta. Falta o país real. Falta a repressão. Falta o nome dos presos. Falta o nome dos afastados. Ele dobra o jornal e guarda. Mais um objeto banal que, naquele tempo, serve para esconder o essencial. Numa casa de um bairro antigo, uma reunião do MUD tenta manter a esperança. A gente que fala de eleições, a gente que fala de candidaturas, a gente que fala de abrir uma brecha. Rui escuta e faz contas mentais. Não contas de matemática, contas de risco. Quantos podem ser presos sem destruir a rede? Quantos podem ser afastados sem perder a voz pública? Quantos podem continuar a trabalhar sem serem esmagados? Ele propõe disciplina, propõe que se registrem decisões, propõe que se guardem cópias em lugares diferentes, propõe que se usem nomes de contato, não nomes completos. Alguém protesta. Diz que isso parece paranoia. Rui não discute em abstrato. Ele tira do bolso um papel dobrado. É uma cópia de um despacho, o texto é curto, a assinatura é clara, o carimbo está bem marcado. Ele lê em voz baixa. Considera-se inconveniente a permanência do referido indivíduo em funções docentes. A sala fica quieta, o papel faz mais silêncio do que qualquer discurso. Rui dobra a folha e guarda de novo. Ele não usa o papel para dramatizar, usa para ensinar o método do inimigo. O inimigo não precisa de provar, precisa de classificar, precisa de declarar inconveniente. E pronto. Os meses passam com esse ritmo. Reuniões, textos, chamadas, afastamentos, pequenas vitórias que não saem no jornal, pequenas derrotas que mudam vidas. Um professor perde a cadeira, um funcionário perde o emprego, um estudante é expulso, um tipógrafo é preso. E cada perda deixa um buraco.
um buraco que não se vê na rua, mas vê-se nas mesas vazias, nos lugares que ficam por ocupar, nos olhares que evitam. Rui começa a sentir o que significa arriscar tudo. Não é uma frase bonita. É acordar e não saber se volta a dormir em casa. É abrir a porta e ver um homem encostado ao poste. É ouvir o telefone tocar e desejar que não seja para si. Ele também sente outra coisa: a teimosia dos outros. A coragem pequena, diária, de quem continua. Uma mulher que leva panfletos na cesta do pão. Um estudante que copia um texto à mão porque não há máquina. Um advogado que aceita defender sem esperança de ganhar. Um operário que guarda uma folha no bolso, mesmo sabendo o risco. Rui vê isso e ajusta o próprio medo. O medo não desaparece, mas muda de lugar. Numa tarde, ele entra numa repartição para tratar de um assunto banal. O balcão tem vidro. O funcionário tem uma manga de proteção no braço para não sujar a camisa. Há um livro grande aberto, com linhas e colunas. Rui diz o que precisa. O funcionário procura um nome. Passa o dedo pela lista, olha para ele. O olhar dura 1 segundo a mais. Depois o funcionário levanta-se e vai a uma porta interior. Fala com alguém que Rui não vê. Volta e diz que não pode resolver naquele dia. Não há explicação. Só adiamento, só desgaste. Rui sai e sente a humilhação limpa. A humilhação que não dá manchete. A humilhação que ensina a pessoa a encolher. Ele recusa encolher, mas paga o preço. Em casa, ele abre uma carta de um colega do estrangeiro. A carta tem selo diferente. Tem um papel mais fino. O colega fala de congressos, de bibliotecas, de normalidade. Rui lê e sente uma saudade de algo que ainda não viveu. A normalidade de trabalhar sem ser vigiado. A normalidade de discutir ideias sem medo de uma porta. Ele dobra a carta e guarda. Não como fuga, como referência. Numa noite, o Moody tenta organizar uma sessão pública. Escolhem um local, pedem autorização, entregam o pedido com antecedência. O pedido vai com tudo certo. Data, hora, assinaturas, lista de intervenientes. Dias depois chega a resposta. Um ofício com linguagem educada. E uma recusa. Por motivos de ordem pública ali significa silêncio. Significa que a rua pode ter fome, mas não pode ter voz. Rui lê a recusa e sente o velho impulso de responder com lógica. Ele escreve um novo requerimento. Pergunta quais motivos concretos. Pergunta qual artigo. Pergunta qual autoridade. A resposta não vem. Ou vem com a mesma frase. Ou vem com outra frase vazia. E assim, o regime ensina a lição. A lei existe, mas não é para ser usada por todos. É para ser exibida. A repressão aperta mais. Alguns dirigentes do Moody são presos, outros são obrigados a esconder-se. A direção muda de mãos, muda de forma, muda de lugar. Rui continua no centro porque sabe organizar, e porque o regime sabe que ele organiza, ele começa a ser afastado não só por polícia, mas por medo alheio. Há quem não o convide para jantar. Há quem mude de passeio quando vê. Há quem o trate com respeito distante, como se ele fosse contagioso. A solidão cresce, não como drama, como rotina. Numa manhã, ele abre a janela e ouve o som normal da cidade. Um vendedor, um cão, um carro. E por baixo, um silêncio treinado. Ele fecha a janela e volta à mesa. Na mesa, há papéis. Há uma caneta. Há um envelope por fechar. Ele escreve mais um texto para circular. Curto, claro, sem insultos. Só factos e exigências simples. Direitos, liberdades, eleições com escolha real. Ele dobra o texto. Coloca no envelope. Passa a língua na cola. A cola tem um sabor amargo. Quando o envelope seca, ele sente que está a enviar mais do que papel. Está a enviar tempo, está a enviar risco, está a enviar a própria vida em pequenas parcelas. E o regime responde como sempre. Com mais papéis, com mais chamadas, com mais proibições. Um dia chega uma comunicação que não é só ameaça, é corte. A Folha diz que ele fica impedido de exercer funções, diz que é medida administrativa, diz que é pelo interesse do serviço. Rui lê e fica parado. O som da casa desaparece por um instante. Ele ouve só o próprio sangue. Ele senta-se, põe a folha na mesa, alisa com a palma da mão, como se pudesse endireitar o que está torto. Depois levanta-se e vai à gaveta. Abre, puxa a pilha de documentos. Coloca a nova folha por cima. A pilha já não é só arquivo, é um mapa da repressão. É a prova de que a vida pública pode ser apagada sem julgamento. Ele olha para a pilha e percebe o tamanho da aposta. Não é só a cátedra, não é só o salário. É a capacidade de falar em público sem pedir licença. E mesmo assim, ele não recua. Ele ajusta. Ele reorganiza. Ele procura outras formas de ensinar, de escrever, de ligar pessoas. Porque o regime pode tirar-lhe a sala, pode tirar-lhe o quadro, pode tirar-lhe o cargo, mas ainda não lhe tirou a teimosia de continuar a provar com factos que o país não é propriedade de um carimbo. Em 1951, a palavra eleição volta a circular com um brilho perigoso. Ela passa de boca em boca, como fósforo num quarto escuro, e cada pessoa mede o risco antes de soprar a chama.
Rui sente a brecha. Sente-a como se sente uma corrente de ar numa casa fechada. Não é liberdade. É só uma fresta. Ele sabe o que o regime faz com frestas. O regime tapa com madeira, com pregos, com papel. Mas uma fresta também serve para ver. A ideia de uma candidatura não nasce num comício. Nasce em mesas pequenas, com chá fraco e cinzeiros cheios. Nasce em conversas onde ninguém diz tudo de uma vez. Há quem fale em nomes mais conhecidos. Há quem fale em militares descontentes. Há quem fale em figuras que o regime tolera por conveniência. Rui ouve e não se oferece. Ele pergunta o essencial. Quem valida? Quem assina? Que prazos existem? Que artigos da lei podem ser usados contra eles? Ele aprendeu a desconfiar do entusiasmo. O entusiasmo não resiste a um balcão. O entusiasmo não responde a um funcionário que diz não. A candidatura presidencial naquele país parece simples no papel. Há um prazo. Há um conjunto de proponentes. Há um requerimento. Há uma entrega formal. Mas o simples ali é uma armadilha, porque o caminho passa por mãos que não são neutras. Passa por gavetas que engolem folhas. Passa por carimbos que decidem sem explicar. Rui aceita avançar. Não como gesto romântico, como teste ao sistema. Se o regime deixar, a campanha abre espaço. Se o regime impedir, a própria proibição vira prova. E ele quer provas. Os primeiros dias são de trabalho miúdo. Listas de apoiantes. Contactos em cidades onde ele não pode aparecer. Cartas escritas com letra firme, sem adjetivos, sem insultos. Ele escreve como professor. Frases curtas. Ideias claras. Pedidos concretos. Há uma mesa com uma toalha gasta. Há uma pilha de envelopes. Há selos alinhados num prato para não se perderem. A cola dos envelopes deixa um gosto amargo na língua. O papel corta a pele na dobra se a pressa for grande. E a pressa é grande. Os proponentes têm de ser suficientes. Têm de ser pessoas com nome e morada. Têm de assinar com a mão, não com máquina. Cada assinatura é um risco. Uma assinatura pode custar emprego. Pode custar uma visita noturna. Pode custar uma cela. Rui vê as mãos a tremerem. Vê canetas que falham. Vê gente a olhar para a porta antes de escrever o próprio nome. E mesmo assim as folhas enchem-se. Uma linha, outra linha. Nomes que parecem comuns, mas carregam vidas inteiras. Há assinaturas redondas, de quem estudou. Há assinaturas tortas, de quem aprendeu a escrever tarde. Há dedos manchados de tinta e de trabalho. Rui guarda as folhas como se fossem vidro. Ele não as dobra demais. Ele não as deixa ao alcance de qualquer um. Ele arranja uma pasta de cartão grosso. A pasta fecha com elástico. O elástico range quando estica. Dentro ele separa por distritos. Ele coloca uma folha de rosto em cada conjunto. Ele escreve datas no canto superior a lápis para poder apagar. A campanha, quando começa a respirar, não tem palco. Tem corredores, tem cafés. Tem salas emprestadas onde as cadeiras são de palhinha e rangem. Há um cheiro constante a tabaco e a roupa molhada. Lisboa no inverno cola-se ao corpo. Os casacos pesam. Os sapatos demoram a secar. Rui entra num café e escolhe sempre uma mesa com visão da porta. Não por heroísmo, por hábito. Ele pede uma bica. A chávena é pequena e quente. Ele segura com as duas mãos para aquecer os dedos. Fala baixo com um homem que traz um jornal dobrado. O jornal tem uma dobra marcada como se escondesse algo. E esconde. Entre as páginas há um papel fino, com uma lista de contactos, com horários, com um aviso simples. Não telefonar. A rede que o apoia não é uma máquina. É um conjunto de pessoas cansadas. Pessoas que trabalham de dia e conspiram à noite. Há estudantes que copiam textos à mão. Há advogados que emprestam o nome para um requerimento. Há operários que levam recados no bolso junto às moedas. Rui tenta manter tudo dentro da legalidade possível. Ele insiste em pedidos formais. Ele insiste em comunicações escritas. Ele insiste em registros. Ele quer que cada passo deixe rasto. Porque o rasto um dia pode ser lido. Numa manhã, ele vai a uma tipografia discreta. A porta tem vidro fosco. Lá dentro, o ar cheira a tinta e a metal. As máquinas fazem um ruído pesado, um ritmo de ferro. O chão vibra ligeiramente. Imprimem folhas simples, sem grandes títulos, sem frases que possam ser cortadas pela censura com facilidade. O texto fala de direitos básicos, fala de eleições livres, fala de amnistia para presos políticos. Rui lê a prova tipográfica. A tinta ainda brilha. Ele passa o dedo e mancha a ponta. Ele corrige uma vírgula, corta uma palavra que pode ser interpretada como incitamento, troca uma frase por outra mais seca. Ele não quer dar ao regime um pretexto fácil. Ele quer obrigar o regime a mostrar a mão. Os panfletos saem em maços, amarrados com cordel. O cordel deixa marcas na pele. Rui mete um maço no bolso interior do casaco. O papel faz volume. Ele sente o peso como se fosse pedra. Na rua ele caminha devagar. O coração acelera quando um carro preto abranda. Ele finge que olha uma montra. O vidro da montra reflete um homem atrás dele. Casaco escuro, chapéu, olhar fixo.
Rui não vira a cabeça de repente. Ele continua. Ele entra numa rua mais movimentada. Mistura-se. A campanha cresce sem barulho. E isso irrita o regime. Porque o regime sabe lidar com gritos. Sabe prender quem grita, mas não gosta de uma coisa mais difícil. Uma candidatura que tenta cumprir as regras. Uma candidatura que obriga o Estado a escrever não. Os apoiantes começam a perguntar pelo ato formal. Pelo dia da entrega. Pelo momento em que o nome entra no processo. Rui marca uma data. Ele escolhe cedo. Ele quer tempo para reagir a manobras. Na véspera, ele dorme pouco. A casa está silenciosa. O relógio da sala faz um tic-tac que parece mais alto. Na mesa, ele espalha os documentos. Requerimento, listas de proponentes, cópias, certidões. Ele confere tudo como se fosse um exame. Conta assinaturas. Confere moradas. Verifica se há rasuras. Uma rasura pode ser usada como desculpa. Uma letra ilegível pode virar motivo. Um nome repetido pode ser tratado como fraude. Ele pega numa régua e alinha as folhas. Ele coloca separadores. Ele escreve num papel à parte a ordem exata de apresentação. De manhã, o céu está baixo. Há uma luz cinzenta que não aquece. A rua cheira a chuva antiga. Rui veste o casaco mais sóbrio. Mete a pasta de cartão debaixo do braço. No bolso leva um lenço e um lápis. Ele sai sem pressa. Mas cada passo tem um destino claro. O edifício onde se entrega a candidatura tem corredores frios. O chão é de pedra. O som dos passos ecoa. Há funcionários com mangas de proteção. Há mesas altas. Há pilhas de processos. O ar cheira a papel guardado. Cheira a tinta seca. Cheira a suor contido. Rui aproxima-se do balcão. Diz o que vem fazer. A voz dele é calma. O funcionário olha para a pasta. Olha para o rosto. Olha para um livro grande aberto. O livro tem colunas, tem linhas, tem nomes escritos à mão. O funcionário pede documentos. Rui entrega, um a um, na ordem. O funcionário pega no requerimento, lê o cabeçalho. Franze a testa. Ele chama outro. O outro vem com passos curtos. Olha por cima do ombro do primeiro. Falam baixo. Rui não ouve as palavras, mas ouve o tom. O segundo funcionário pega num papel e desaparece por uma porta interior. A porta fecha-se com um clique seco. Rui espera. A pasta está agora mais leve. E essa leveza dá-lhe uma sensação estranha. Como se tivesse entregue uma parte de si, como se a sua existência pública estivesse agora dentro de uma gaveta. O tempo passa devagar. Um relógio na parede marca os minutos com indiferença. Uma mulher ao lado segura um envelope e não para de o apertar. O segundo funcionário volta. Traz um papel pequeno, um recibo. Carimba com força. O som do carimbo é um golpe. A tinta fica roxa e ligeiramente borrada. Rui pega no recibo, guarda no bolso, sente o papel contra o tecido. Esse recibo é uma âncora. É a prova de que entregou, é a prova de que o Estado recebeu, e agora o relógio começa a contar de verdade. Os dias seguintes são uma mistura de esperança e ruído. A gente que o cumprimenta na rua com um olhar rápido. A gente que lhe aperta a mão e larga depressa. Há cartas que chegam sem remetente. Há bilhetes deixados em livros. Há recados em guardanapos. Rui tenta falar ao país. Mas o país tem filtros. Os jornais publicam pouco. As rádios são cautelosas. As palavras passam por tesouras invisíveis. Ele escreve um texto para ser lido em reuniões. O texto é simples, sem metáforas, sem ataques pessoais. Ele pede uma coisa que parece banal. Que o voto conte. Que a escolha exista. Numa sala emprestada, ele lê para 20 pessoas. As janelas estão fechadas. As cortinas são grossas. O ar fica pesado. Alguém tosse. Alguém mexe numa cadeira e o som parece alto demais. No fim, ninguém aplaude com força. As palmas são curtas, como se o barulho pudesse chamar alguém. Rui sai e vê um carro parado do outro lado da rua. 2 homens dentro. Um deles finge ler um jornal. O jornal não vira a página. O olhar não sai do vidro. Em casa, o telefone toca. Quando ele atende, há silêncio. Depois um clique. Ele pousa o auscultador devagar, fica a olhar para o aparelho como se fosse um animal. Um animal que morde sem dentes. O prazo para validar a candidatura aproxima-se e, com o prazo, cresce a ansiedade. Os apoiantes perguntam se há resposta oficial, se há confirmação, se há publicação. Rui vai a repartições. Pergunta pelo andamento. Pede informação. Recebe frases vagas. Está em apreciação. Está a seguir os trâmites. Volte amanhã. Amanhã vira outra semana. Outra semana vira outro mês. Ele percebe o método. Não é só proibir. É atrasar até matar. Um processo que não anda é uma forma de prisão. Uma prisão sem grades, uma prisão feita de espera. Numa manhã, ele recebe um envelope oficial. O envelope é grosso. O selo está bem colado. Ele abre com cuidado. A unha rasga o papel num som curto. Lá dentro há uma folha com timbre. Há um número de expediente. Há uma data. O texto é curto, frio, sem explicação longa. Ele lê uma vez, depois lê outra. A folha diz que há irregularidades. Diz que a candidatura não pode ser aceite.
Diz que não reúne condições, não há debate, não há audiência, não há contraditório real, há só a frase final. E uma assinatura. A assinatura é o que dói. Porque a assinatura não discute. A assinatura encerra. Rui senta-se. A cadeira range. Ele põe a folha na mesa e alisa com a palma. A tinta do carimbo tem relevo. Ele passa o dedo e sente a marca, como se o papel tivesse cicatriz. Ele procura o ponto exato onde o regime se esconde. Procura o artigo. Procura a norma. Procura a brecha jurídica. Mas o texto é feito para não abrir portas. É feito para parecer legal e ser definitivo. Ele pega no recibo da entrega. Compara datas. Compara números. O recibo diz que recebeu. A folha agora diz que não serve. E entre uma coisa e outra há um abismo. Rui chama um advogado. O advogado chega com uma pasta de couro gasta, tira óculos do bolso e limpa com o lenço. Lê o documento em silêncio. Suspira. Não por cansaço, por reconhecimento. Ele aponta para uma linha. Diz que é uma fórmula. Diz que é uma decisão administrativa. Rui pergunta se há recurso. O advogado hesita. Depois responde com cuidado. Há recurso no papel, mas o papel não manda. Quem manda é quem assina. Rui não aceita ficar quieto. Ele escreve um requerimento de reclamação, pede fundamentação, pede acesso ao processo. Ele escreve com letra firme, sem insultos, sem desespero. Ele anexa cópias. Anexa o recibo, anexa listas. Ele faz 2 cópias extra. Uma fica em casa. Outra vai para um lugar seguro. Ele entrega o requerimento. Recebe novo recibo, novo carimbo. O carimbo volta a bater como um martelo. E o martelo não constrói, só fecha. Os dias seguintes trazem uma resposta ainda mais seca. Uma folha, 2 linhas. A mesma assinatura ou outra equivalente. Indeferido, sem mais. Rui sente uma coisa que não é surpresa. É confirmação. O regime não tem medo de perder uma eleição. O regime tem medo de permitir uma eleição, porque permitir seria aceitar a ideia de que o poder pode mudar de mãos, e isso para eles é impensável. Na rua as pessoas começam a saber, não por notícia clara, por rumor. Um homem no elétrico comenta baixo. Uma mulher no mercado diz que não vale a pena. Um estudante fecha o punho e não diz nada. Rui caminha por Lisboa e sente os olhares. Alguns olhares têm raiva, outros têm resignação. Há também olhares de alívio. Alívio de quem não vai ter de escolher. Alívio de quem tem medo de escolher. Numa casa pequena, ele encontra um grupo de apoiantes. A sala tem cheiro a sopa e a roupa secando. Há uma criança a dormir num quarto ao lado. Um homem bate com a mão na mesa. Quer protesto, quer rua. Rui levanta a mão e pede calma. Não por medo, por cálculo. Ele diz que o regime quer uma desculpa para esmagar. Ele diz que a prova está no papel. E que o papel tem de circular. Ele lê em voz alta a frase do indeferimento. A voz dele não treme, mas a sala treme por dentro. Uma mulher chora sem som. Limpa as lágrimas com a manga. Não quer ser vista a chorar. Rui dobra o documento e guarda. Ele não o guarda como lembrança. Guarda como arma. Porque aquele papel mostra o mecanismo. Mostra que a porta estava fechada antes de alguém tocar. Nessa noite ele escreve. Escreve um comunicado. Escreve cartas. Ele descreve o que aconteceu com datas. Com números de expediente. Com frases exatas. Ele evita exageros. Ele sabe que o exagero dá ao regime uma saída. Ele quer que a mentira do regime fique nua. Ele envia cópias para pessoas de confiança. Algumas cópias vão para fora do país. Em envelopes discretos. Os envelopes atravessam fronteiras como se fossem nada. Mas dentro vai uma história inteira. Vai a prova de que a legalidade foi usada como faca. Dias depois a pressão aumenta. A polícia aparece mais. Os telefonemas mudam de tom. Um homem bate a porta de manhã cedo. Mostra um papel. Pede que Rui o acompanhe. No carro, o banco continua duro. O motor continua a zumbir. A cidade passa pela janela como se não tivesse nada a ver com aquilo. Na sala de interrogatório, há um dossiê novo. Mais grosso. Com mais folhas. O homem pergunta por contactos. Pergunta por quem financiou. Pergunta por quem escreveu comunicados. Rui responde com precisão onde pode. Cala onde deve. O homem insiste. Bate com o dedo na mesa. O som é seco. Depois empurra uma folha para ele. Uma declaração pronta. Com frases que ele não disse. Rui lê. Aponta erros. Recusa assinar. O homem sorri aquele sorriso curto. Diz que ele está a complicar. Diz que isso tem consequências. Rui sente o aviso como frio na nuca. Mas mantém-se. Ele sai horas depois. A luz do dia já mudou. O corpo está cansado. Em casa ele encontra a mesa mexida. Um livro fora do lugar. Uma gaveta que não fecha bem. Nada está claramente roubado. Mas tudo está claramente tocado. Ele abre a gaveta dos documentos. Confere a pilha. Conta folhas. Algumas cópias desapareceram. As mais importantes. As que tinham nomes. Ele fecha a gaveta devagar. Sente a raiva subir, mas não explode. A raiva vira método. Ele começa a guardar cópias em mais lugares. Em casas de amigos. Em livros ocos. Em pastas com capas falsas. A candidatura proibida não termina a história. Ela muda a temperatura.
As pessoas que acreditavam numa saída legal sentem o chão fugir, e o regime aproveita esse momento. A propaganda diz que tudo correu dentro da lei. Diz que não houve condições, diz que foi um detalhe técnico. Detalhe técnico. Duas palavras que escondem uma violência inteira. Rui volta a olhar para o papel do indeferimento. Ele lê como um matemático, procura a lógica interna, e encontra o vazio, encontra a frase que não prova nada, encontra a decisão que se sustenta só na autoridade. Ele percebe que o seu prestígio não pesa contra um carimbo, que a sua carreira não protege contra uma assinatura, que a sua disciplina não abre uma porta que foi soldada. Numa manhã, ele sai para comprar pão. O padeiro entrega a broa embrulhada em papel pardo. O papel é áspero. O padeiro olha para ele e diz baixo: "Professor, isto é uma vergonha." Rui agradece com um aceno. Não responde com discurso. Guarda a frase como sinal. Na rua, um homem desconhecido aproxima-se. Fala rápido, sem parar. Diz que há gente a desistir, diz que há gente a querer fugir. Rui ouve e faz perguntas curtas. Quem? Onde? Quando? Ele não tem tempo para luto. O regime não dá tempo. Em casa, ele escreve mais uma carta. Desta vez, para fora, para um colega. Para uma instituição, ele descreve o impedimento com datas e documentos. Anexa cópias. Pede que guardem. Ele sabe que dentro do país o papel pode desaparecer. Fora, o papel pode sobreviver. A resposta do regime vem com mais isolamento. Convites que deixam de chegar. Portas que se fecham com educação. Um antigo colega cruza-se com ele e finge não ver. Um vizinho muda de passeio. Um conhecido fala com ele olhando para o chão. A derrota não é só política, é social. É o regime a ensinar a cidade a afastar-se. Rui sente a solidão como um peso no peito, mas não se permite parar. Ele organiza o arquivo. Coloca datas, coloca números, coloca notas. Cada documento tem um lugar, cada carimbo tem uma data, cada assinatura tem um nome. Ele está a construir uma coisa que o regime não quer. Memória. Numa noite, ele abre a janela. O ar está frio. Lisboa parece calma. Ao longe ouve-se um elétrico. O som metálico corta a noite. Depois volta ao silêncio. Rui fecha a janela. Volta à mesa. Pega na folha do indeferimento e coloca-a por cima da pilha. Ele olha para aquela tinta roxa e pensa numa verdade simples. A urna pode estar na sala, mas a escolha pode ter sido retirada no corredor. E quando um país chega a esse ponto, a matemática da esperança muda. Já não se trata de contar votos. Trata-se de contar portas fechadas, e ele, que passou a vida a provar, percebe que agora tem de sobreviver. Porque a próxima assinatura pode não ser só sobre uma candidatura, pode ser sobre a sua própria permanência no país. O aviso chega sem teatro, chega em gestos pequenos. Um telefonema que não diz nada, um recado entregue por mão nervosa, um olhar que não se sustenta. Rui começa a preparar uma mala antes de alguém lhe pedir. Ele escolhe roupa escura e resistente, camisas que secam rápido, um casaco que aguenta chuva. Ele não leva livros pesados, leva cadernos finos, leva folhas dobradas em 4, com datas e números. Na gaveta ficam volumes que ele conhece de cor, ficam anotações antigas, com margens cheias, fica o cheiro a papel envelhecido. Ele separa documentos como quem separa provas num processo. Original num envelope, cópia noutro. Uma terceira cópia escondida num lugar que ninguém adivinha. O papel timbrado do indeferimento vai junto. Não por nostalgia, por necessidade. A tinta roxa do carimbo já perdeu o brilho, mas o relevo ainda se sente. Ele passa o dedo e lembra-se do som seco no balcão. Na rua, Lisboa continua. Os elétricos rangem nas curvas. As varinas gritam preços. O Tejo parece indiferente, mas há sempre um homem parado tempo demais. Há sempre um carro que volta a aparecer. Há sempre um silêncio quando ele entra num café. Rui aprende a andar com pouco. Uma carteira com notas dobradas, moedas no bolso para o troco exato, um lenço limpo e um lápis curto. Ele evita telefonar. Ele evita escrever nomes completos. Ele evita horários fixos. A casa fica mais fria. Não por causa do inverno. Por causa do medo que entra pelas frestas. Numa manhã, batem a porta com força medida. 3 pancadas, uma pausa, mais 2. Ele abre e vê o papel na mão do agente. O papel tem timbre. Tem número? Tem uma frase que não explica. Mandam-no apresentar-se. Não dizem por quê. Não precisam. Na esquadra, o corredor cheira a tabaco velho e desinfetante barato. O chão está gasto no mesmo caminho. O som dos passos parece sempre alto demais. Sentam-no numa sala com uma mesa nua, uma lâmpada pendurada, uma janela alta que não mostra a rua. O interrogatório não tem gritos. Tem repetição. Tem perguntas iguais com palavras ligeiramente diferentes. Quem escreveu? Quem distribuiu? Quem financiou? Quem se reuniu? Rui responde com frases curtas. Ele dá o mínimo que não o compromete. Ele guarda o resto como se guarda ar. O homem do outro lado folheia um dossiê. As folhas fazem um som seco. Há fotografias coladas com cola amarelada. Uma fotografia mostra uma porta, outra mostra um grupo na rua.
Outra mostra um rosto que Rui reconhece. O agente aponta com a unha, diz um nome. Espera a reação. Rui não dá. Ele olha para a mesa. Conta mentalmente os segundos entre uma pergunta e outra. No fim, empurram-lhe uma folha para assinar. A folha já vem escrita. Tem frases que o colocam como chefe de conspiração. Ele lê devagar, corrige uma data em voz alta, aponta uma incoerência. O agente sorri sem humor. Diz que ele é muito meticuloso. Diz que isso não o vai salvar. Rui devolve a folha sem assinar. O silêncio que se segue é pesado. Depois vem a ameaça dita como conselho. Ele sai com o corpo cansado. A rua parece mais clara do que devia. O ar cheira a castanhas e gasolina. Em casa, encontra sinais. Um livro fora do alinhamento. Uma gaveta que prende. Um pó diferente no tampo da secretária. Nada foi levado de forma óbvia, mas alguém esteve ali. E quis que ele soubesse. Rui não faz escândalo. Ele faz inventário. Conta folhas. Confere envelopes. Faltam nomes, faltam listas. Faltam cópias que ele tinha guardado para segurança. Ele fecha a gaveta e fica parado. A raiva não sai em palavras, sai em método. Na noite seguinte, ele distribui o que resta. Um envelope vai para a casa de um amigo. Outro vai para um colega de confiança. Outro segue para fora do país. Escondido entre papéis banais, ele escreve endereços com letra diferente. Muda a inclinação. Muda a pressão do lápis. O selo é colado com cuidado. A língua toca a goma e sente o amargo. Ele limpa a ponta do dedo na calça. No correio, o balcão tem vidro riscado. A funcionária não olha nos olhos. Carimba e empurra o recibo. O som do carimbo volta. Sempre o mesmo golpe. Sempre a mesma autoridade sem rosto. Os dias passam e o cerco aperta. Convites para dar aulas desaparecem. Chamadas para conferências deixam de existir. Um colega antigo cruza-se com ele e muda de passeio. Um aluno baixa a cabeça e finge procurar algo no chão. Um vizinho fecha a porta mais depressa. A cidade aprende a afastar-se. Aprende por instinto. Aprende por sobrevivência. Rui tenta manter o trabalho acadêmico. Ele escreve. Ele corrige. Ele prepara aulas que talvez nunca dê. A caneta risca o papel com regularidade. A tinta falha e ele abana a caneta. O gesto é automático, quase tranquilizador. Mas a tranquilidade não dura. Chega uma carta oficial. Envelope pardo. Timbre discreto. O texto fala de incompatibilidades. Fala de conveniência do serviço. Fala de decisão superior. Não há acusação concreta. Não há prova. Há só a consequência. Afastamento, suspensão. Perda de lugar. Ele lê e dobra a carta com precisão. Dobra em 3. Como se fosse uma folha de exame. O golpe não é só no salário. É no chão debaixo dos pés. É no direito de existir em público. A partir daí a saída deixa de ser hipótese. Vira necessidade. Ele escolhe uma data em que a vigilância parece menos atenta. Escolhe um dia de chuva. A chuva confunde passos e rostos. A mala fica pronta junto à porta. Não é grande. É o suficiente para não chamar atenção. Dentro há uma muda de roupa. Há um caderno. Há um envelope com documentos. Há também um objeto pequeno. Um lápis curto, quase gasto. Ele leva-o como se fosse chave. Na estação, o ar cheira a carvão e ferro molhado. As pessoas falam baixo. As rodas dos carrinhos batem nas juntas do chão. Rui compra um bilhete com dinheiro contado. Não pede recibo. Não faz perguntas. Ele espera com o olhar fixo no quadro de horários. O quadro tem letras pretas. Algumas estão gastas. Quando o comboio chega, o metal geme. As portas abrem com um sopro. O vapor mistura-se com a chuva. Ele entra sem olhar para trás. Senta-se junto à janela. Mantém a mala entre os pés. O comboio arranca e Lisboa começa a afastar-se. Prédios, pontes, depois campos. O ritmo das rodas vira uma espécie de relógio. Um relógio que não se pode parar. Na fronteira, o tempo estica. Há um posto com luz fria. Há homens com fardas que não sorriem. Pedem documentos, folheiam devagar. Olham para o rosto, olham para o papel. Rui sente o suor nas palmas. Não mexe as mãos. Não oferece explicações. Um carimbo cai sobre uma página. O som é seco. A tinta espalha-se um pouco. A barreira levanta. O carro ou o comboio segue. E ele respira como se tivesse voltado a ter pulmões. Do outro lado, o mundo não é livre por magia. Mas é diferente. A diferença está no detalhe. Ninguém o chama pelo nome num corredor. Ninguém o manda calar num balcão. Ninguém o segue com o mesmo descaramento. Ele chega a uma cidade estrangeira com uma mala leve. O ar tem outro cheiro. O pão tem outra crosta. As ruas têm outra cadência. Procura uma universidade. Procura um departamento. Procura uma mesa onde possa trabalhar. O primeiro contato é formal. Um secretário pede papéis, pede diplomas, pede referências. Rui entrega o que tem. Alguns documentos estão amassados. Algumas cópias têm marcas de dobra. O secretário lê e faz perguntas simples. Onde ensinou? O que publicou? Que áreas domina? Rui responde com precisão. Ele não vende heroísmo. Ele vende trabalho. Consegue um lugar, às vezes temporário, às vezes mal pago.
Mas é um lugar com quadro, com biblioteca, com alunos que fazem perguntas sem medo. A sala de aula tem cheiro a giz. O giz suja os dedos. O quadro negro fica marcado de linhas brancas. Rui escreve fórmulas com mão firme, apaga com o apagador de feltro. O pó sobe e cola-se ao casaco. Ele volta a ser professor, e isso salva uma parte dele. À noite, no quarto alugado, ele abre cartas. Algumas chegam com atraso, algumas chegam rasgadas. Há envelopes com selos portugueses, há letras conhecidas, há também silêncios longos. Ele aprende a ler o que não está escrito. Uma frase curta pode significar perigo. Um atraso pode significar prisão. Ele responde com cuidado. Evita nomes, evita detalhes. Fala de saúde, fala de trabalho, fala de livros. Mas no meio deixa sinais, uma data, uma referência, uma frase que só um amigo entende. O exílio tem uma rotina dura. Acordar cedo, trabalhar muito, guardar dinheiro. Ele conta moedas, paga renda, compra papel e tinta. Ele entra em livrarias e passa os dedos nas lombadas. Procura notícias, procura revistas. Procura qualquer coisa que atravesse a censura. Às vezes encontra um jornal estrangeiro com uma nota pequena sobre Portugal, uma linha sobre prisões, uma linha sobre greves, uma linha sobre silêncio. Ele recorta, guarda, anota no verso a data e a fonte. O arquivo cresce, não em armários oficiais, em caixas de sapatos, em pastas de cartão. Cada caixa tem um cheiro, papel, cola, tempo. Numa tarde, ele recebe uma carta de um colega. A letra é apressada, o papel é fino, a carta diz pouco, mas diz o essencial. Há mais detenções, há mais proibições, há mais medo. Rui dobra a carta e coloca numa pasta. Escreve no canto, recebido. Data, lugar. Ele transforma a saudade em registro, transforma a dor em prova. Os anos passam assim. Aulas, artigos, conferências. Ele fala em salas onde o público aplaude sem olhar para a porta. Ele publica em revistas onde o texto não volta com cortes. Ele discute ideias sem baixar a voz. Mas há sempre um momento em que a mão para. Quando alguém pergunta de onde ele vem, quando alguém pergunta por que saiu, ele responde sem dramatizar. Diz que não podia ensinar. Diz que não podia concorrer. Diz que não podia respirar. E volta ao trabalho. Porque o trabalho é a forma de não se perder. Num inverno, a chuva bate na janela do quarto. O vidro treme com o vento. Ele acende uma lâmpada amarela e abre um envelope antigo. Lá dentro está a cópia do indeferimento. A mesma frase curta. A mesma secura. Ele lê de novo. Não porque espere outra coisa. Porque quer lembrar o mecanismo. Um despacho pode expulsar um homem do seu país. Sem tribunal, sem debate, sem defesa real. E, no entanto, ali, naquela mesa estrangeira, o despacho já não manda. O papel continua a ser papel. A assinatura já não fecha portas. O que fecha portas agora é a distância. É a impossibilidade de abraçar os seus. É a impossibilidade de andar na sua rua. Ele aprende a viver com isso. Não aprende a aceitar. Numa manhã de abril de 1974, a notícia chega como choque. Não chega por rádio portuguesa. Chega por vozes apressadas. Chega por um telefone que toca cedo demais. Dizem que há militares na rua. Dizem que há gente a cantar. Dizem que a polícia política caiu. Rui não comemora de imediato. Ele pergunta detalhes. Quem? Onde? Como? Ele já viu rumores morrerem. Ele já viu esperanças virarem armadilha. Mas as horas passam e a notícia não recua. Chegam mais confirmações. Chegam nomes. Chegam imagens. Cravos vermelhos aparecem nas mãos de soldados. O gesto é simples. E por isso parece impossível. Rui senta-se e fica em silêncio. O silêncio agora não é medo. É peso. Ele abre uma gaveta e tira um caderno. Escreve a data. Escreve 2 linhas. Depois levanta-se e começa a arrumar. Não com pressa. Com cuidado. Ele escolhe o que volta com ele. Documentos essenciais. Cartas, recortes. O arquivo do exílio vira bagagem. A mala volta a ser pequena, mas agora pesa mais. No aeroporto, o cheiro é de combustível e café. As pessoas arrastam malas. Os altifalantes chamam voos com voz metálica. Rui segura o bilhete e o passaporte. Olha para o nome impresso. Sente uma estranheza. Durante anos, o nome dele foi problema. Agora, o nome dele é só nome. O avião levanta e o chão afasta-se. Nuvens. Depois mar. Ele olha pela janela e tenta reconhecer a costa. O coração bate mais rápido quando vê a linha do Tejo. Quando vê a luz de Lisboa. No desembarque, o ar tem o cheiro que ele guardou na memória. Umidade, pedra, gasolina e qualquer coisa de sal. O aeroporto está diferente, mas não o suficiente para apagar o passado. Ele passa pelo controle, entrega documentos, recebe-os de volta. Nenhum carimbo o impede. Nenhuma mão o puxa para uma sala. Ele sai e sente o vento no rosto. O vento é real. E isso basta por um momento. Na cidade há cartazes nas paredes, há jornais com títulos grandes. Há gente a falar alto. As ruas parecem mais barulhentas. Ou talvez seja ele que voltou a ouvir. Ele caminha devagar.
olha para fachadas. Procura sinais antigos. Algumas lojas mudaram de nome. Alguns cafés continuam iguais. O cheiro a café forte ainda existe. Ele entra num café e escolhe uma mesa. Desta vez não precisa ver a porta. Mas o hábito fica. Pede uma bica. A chávena é pequena e quente. Ele segura com as duas mãos. Um homem aproxima-se e reconhece-o. Aperta-lhe a mão com força. Diz que pensou que ele não voltava. Rui responde com um sorriso curto. Diz que voltou porque tinha de voltar. Como se fosse uma equação simples. Nos dias seguintes, ele procura a universidade, procura corredores, procura salas. Algumas portas estão abertas. Outras ainda têm o mesmo ar de repartição. O cheiro a papel guardado continua. Ele encontra gente nova. Encontra gente envelhecida. Encontra também ausências. Há nomes que não aparecem. Há cadeiras vazias. Há histórias que ninguém conta de imediato. Rui entrega papéis, preenche formulários, assina requerimentos. Agora, a burocracia não é só arma. É também reconstrução. Mas ele não confia cegamente. Ele lê cada linha, confere cada data, guarda cópias. O velho reflexo não desaparece. Porque foi treinado a ferro, ele volta a falar em público, em salas cheias, com janelas abertas. A voz dele mantém o tom de professor. Frases curtas, ideias claras. Ele não precisa gritar. O país já ouviu gritos demais. Ele fala de ciência, fala de ensino, fala de cidadania. E quando alguém lhe pergunta sobre 1951, ele não faz drama. Ele descreve o balcão, o recibo, o indeferimento. Ele descreve a ausência de defesa, a decisão que não prova, a assinatura que fecha. As pessoas ouvem e ficam quietas, porque reconhecem o método e reconhecem o perigo de ele voltar. Rui passa a viver com uma sensação nova, a sensação de que o tempo voltou a andar. Ele anda pelas ruas e vê jornais livres, vê debates, vê partidos a organizar-se sem esconder a cara, mas também vê feridas, vê pobreza, vê medo antigo em gestos pequenos. Ele sabe que a liberdade não apaga o passado, só permite que ele seja dito. Em casa, ele abre caixas do exílio, tira cartas, tira recortes. O papel tem cheiro a viagem, tem manchas de umidade, tem dobras antigas. Ele organiza tudo numa mesa, alinha por datas, escreve notas, não para se vingar, para que não se repita. Os anos avançam, o corpo envelhece, a mão treme um pouco mais ao escrever. Mas a disciplina fica, a teimosia fica. Ele continua a aparecer, continua a ensinar, continua a conversar com jovens que não viveram o medo. Às vezes ele para diante de um edifício público, olha para a porta, lembra-se de como uma porta pode ser muro. E lembra-se também de como um muro pode cair sem que um carimbo consiga segurá-lo. Em 1984, a notícia da morte dele corre sem censura. Corre em jornais, corre em vozes. Falam do matemático, falam do professor, falam do homem que tentou entrar pela lei e foi empurrado pelo papel. Mas o papel que o expulsou não é o último papel da história. O último papel é outro, é o conjunto de cartas guardadas, é o arquivo que sobreviveu a gavetas mexidas, é a memória que voltou com ele. E quando alguém abre essas pastas, anos depois, sente a mesma coisa. A textura do timbre, o relevo do carimbo, a frieza da frase. Só que agora a assinatura já não manda. Agora ela apenas acusa o tempo em que mandou.